Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. O Museu das Culturas Indígenas é a nossa Tava. Tava em Guarani pode ser traduzida como Casa de Transformação. Sejam bem-vindos! Olá, Tavas! Eu sou Amanda Serafim Pancararu, comunicadora do Museu das Culturas Indígenas. E hoje nos encontramos neste episódio especial de um ano do MCI, com os temas sobre educação, mestre de saberes e gestão museológica. E neste episódio especial teremos a participação de Cristina Itaquá, do povo Machacali, educadora e artesã, diretora de articulação e relacionamento do Instituto Maracá. Natalício Caraí, que é tiramãe do povo Guarani-Mibiá e mestre de saberes no Museu das Culturas Indígenas. E Angélica Fabri, que é diretora executiva da Camportinari. Vem com a gente nesse bate-papo ancestral! A Taua, a Casa da Transformação, como chamamos o Museu das Culturas Indígenas, tem uma missão muito poderosa. Uma missão de transformar a sociedade através da educação. Então, nosso comprometimento, com o educativo desse espaço, dessa casa, é justamente aproximar jovens, crianças, educadores, para conhecer quem verdadeiramente são os povos indígenas, hoje e antigamente. Durante décadas e muitos séculos, os povos indígenas vêm sofrendo muitos tipos de violência, A própria luta pela demarcação do território não é entendida pela sociedade brasileira. Defender a floresta significa defender a vida, defender a educação, defender o modo do bem viver de cada cultura. Então, através desse museu, a gente pensa em trazer atividades, em promover encontros, em promover diálogos, onde as pessoas possam abrir e ampliar suas consciências para juntos somar nessa luta. Então, a educação é a base. Eu vejo a educação como uma semente que transforma e que possibilita as pessoas perceber que o respeito é a base de uma sociedade equilibrada, respeitosa, Então, eu penso que a educação, ela parte de um princípio do entendimento. Como as escolas hoje não estão dando conta, embora existem leis, muitos princípios que falam disso, eu vejo que a escola ela não dá conta de praticar na sua essência a transformação nas crianças e jovens. Então, o nosso grande sonho, quando juntos, com muitas lideranças, fundamos essa Taua, é justamente promover uma transformação através da educação. Então, essa missão do Museu das Culturas Indígenas é um objetivo muito forte, muito verdadeiro, para que a sociedade brasileira, para que São Paulo, que é terra indígena, os seus rios, a sua Nheru, que é a floresta tão sagrada, a Mata Atlântica, ela precisa ser respeitada, porque os povos indígenas lutam em defesa das florestas para que todas as formas de vida sejam respeitadas. Então eu falo de uma educação que prioriza não só o humano, mas sim todos os seres que convivem. Então a nossa educação é respeitar o filhotinho da paca, é respeitar o filhotinho da cutia, é respeitar as abelhas, é respeitar as árvores, é respeitar os rios. Porque água, ela é sagrada, todos nós precisamos dela. Então eu penso que o maior sonho, verdadeiramente, quando a gente fala numa casa de transformação, é conseguir executar, é conseguir promover uma educação que mexa com as consciências, que aproxime a sociedade para mudança. Então, esse é o nosso comprometimento, e através da Taua, aproximar as crianças para sonhar mais e para respeitar mais. Eu vou falar um pouquinho sobre mestre, O mestre, ela foi dado o nome, no meu conhecimento, o mestre de saber é um tipo guardiões, E essa pessoa, quando tem nome de mestre, porque ele tem que ter experiência e tem que falar das coisas como acontece assim no dia a dia, Você tem que planejar, você tem que pensar, não só seu nome que vai valer, porque só porque eu sou mestre, só isso não é assim, no meu conhecimento, Agora,
Se eu tenho o meu nome de mestre, eu não falar nada, não fazer nada, não planejar nada, porque eu não sou mestre. Mestre, você tem que planejar, tem que buscar, trazer como que tu vai receber assim, por exemplo, não indígena quando pergunta, você tem que estar atento, tem que ter memória boa na sua cabeça para você explicar para a pessoa quando pergunta. Assim que no meu entender é assim, né? E outro, né? E falar um pouquinho também, né, de trabalho aqui no museu, né? Aqui uma experiência que eu tô tendo muito bom para mim, né? Para mim, como sou meu nome natalício, Caraí indígena, né, Guarani, eu fiquei muito feliz de ficar aqui no museu, receber visita, né? Cara, foi muito bom para mim, muito legal mesmo, né? Acho que não tem nem palavra, né? O museu foi na hora certa de ter um museu aqui no centro de São Paulo, né? E acho que muito legal, né? Eu aprendi muita coisa aqui. Eu acho que foi muito importante para mim também apresentar o povo do Jaraguá, né? Foi muito legal, né? Vim aqui mostrar um trabalho, receber visita, visita mais importante, né? Contar também um pouquinho da nossa história, né? Como é que a vivência dos povos Guarani dentro do território, né? Isso que eu faço aqui nesse espaço, né? Nesse quinto andar. Ela apresenta um pouquinho, né, da cultura indígena Guarani, né? Então foi muito legal para mim escolher esse espaço, né? Acho que é isso, acho que só quero agradecer a todos, né, das pessoas daqui do museu, não só do museu, empresa, também agradecer, né, Baracá, todos eles que conseguiram, né, colocar nós aqui, com o esforço que eles têm, né, ajudaram bastante a gente, né? Nós indígenas nunca teve experiência de trabalhar assim no meio do não indígena, mas eu, graças a Deus, aprendi muita coisa aqui nesse espaço. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que não, né? Eu só quero agradecer mesmo, né? Agradecimento de todos, né? Pessoa que está aqui com a gente, né? Com todos, né? É muito legal, todas as pessoas que trabalham aqui, você, são muitas pessoas muito legais com a gente. Então fico muito feliz de verdade, né? E agradeço bastante, né? Em primeiro lugar, Nhanderu, né? Com certeza ele está aqui com a gente, né? Olhando por nós todos, né? E até. Olá, sou Angélica Fabre, diretora da Campo Ortinari, que é a organização social de cultura, parceira da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na gestão do Museu das Culturas Indígenas. E estou aqui com muita honra e com muita alegria para celebrar um ano de existência, né, da implantação do Museu das Culturas Indígenas, um museu que vem, né, com o objetivo de proteger, de difundir, de valorizar o patrimônio cultural indígena, de permitir ao público entrar em contato com a história do nosso país, com outras histórias, né, do nosso país até então desconhecidas e que precisam de fato ser conhecidas. Os povos originários precisam de um espaço para a valorização e o respeito das suas culturas. Então, é uma honra poder participar desse processo, desse museu, que tem uma gestão compartilhada, né? Então, é uma gestão onde participa também o Instituto Maracá, né? Também na sua composição, na sua formação, com a participação de povos indígenas, e também de um conselho composto, né, pelos povos indígenas, que é o Conselho Indígena Atimirim, né, que tem os representantes indígenas de todo o estado de São Paulo.
Então, é um conceito inovador, né, de gestão de um museu público que está sendo construído com o fortalecimento e o protagonismo indígena numa experiência de trocas, numa experiência de diálogos, né, de fortalecimento da presença para os saberes, os conhecimentos, todas essas questões que são relativas aos povos indígenas. E por ser um formato de gestão muito inovador, ele traz também alguns desafios para uma gestão museológica, quando a gente tem que ter alguns processos de trabalho que são inerentes aos museus enquanto instituições de memória, de diálogo, de relações sociais, mas que também tem que ter esse cuidado de fato e de direito, permitir e estar aberto para esse diálogo com os povos originários. Então é muito gratificante assim, a gente fazer parte desse processo enquanto instituição, no meu caso também profissionalmente, e fazer todos os esforços possíveis para que esses diálogos apontem os caminhos que de fato possibilitem que a essência desse museu seja assegurada. Então, nas suas atividades, nas narrativas que esse museu vai trazer em suas exposições, em seus materiais, nas suas atividades, né? Sempre com esse compromisso do respeito e da valorização e da presença, né, dos povos indígenas no museu, em todos os seus processos de trabalho, também nas equipes do museu, e tem sido um processo de muito aprendizado, tem sido um processo de muita reflexão, né? Porque a gente vem de uma estrutura de fazer museus nos moldes, né, mais conhecidos, nos moldes mais praticados, e esse museu, né, ele vem para introduzir, né, um novo formato de fazer museus. Assim, ele vai trazer... Ele é um espaço necessário que não havia na nossa cena museológica, na nossa cena cultural, um museu voltado, né, para esses conteúdos exclusivamente, mas que não só a apresentação, né, e a discussão dessas questões, mas principalmente pelo fato do protagonismo indígena na instituição e nos caminhos e nos rumos. Então, hoje, né, ao comemorarmos esse 1 ano, né, de existência do museu, o nosso sentimento, né, de gratidão pela confiança, pela possibilidade do diálogo, né, principalmente com o Conselho Atimirim, que representa, né, os povos indígenas em São Paulo, e desejar que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, que esse museu cada vez mais seja de fato, né, a casa de transformação que os povos indígenas tanto desejam que esse museu seja, e que nós, como instituição parceira, possamos, né, cada vez mais contribuir, né, trabalhando sempre em parceria com a Secretaria, com o Instituto Maracá. Assim, também quero agradecer as nossas equipes pelo esforço, né, por esse processo de trabalho que vem se implementando, e dizer que esse museu tem uma importância muito diferenciada pela forma, né, da sua gestão e pela presença dos indígenas nesse espaço. Aueté, pela participação em nosso Tavas. O Museu das Culturas Indígenas é uma instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, gerida pela Organização Social de Cultura Campo Ortinari e em gestão compartilhada com o Instituto Maracá e Conselho Atimirim, que conta com representantes indígenas do estado de São Paulo. Obrigada por nos acompanhar. Nossos episódios são mensais. Siga nossas redes sociais, o link se encontra na bio.